E aí pessoal do YouTube, como vocês estão? Eu sou o Wesley e neste vídeo eu vou falar como foi o meu primeiro emprego home office. Assim, o meu primeiro emprego em geral, né? Que eu só trabalhei home office, assim, não considerando o estágio. Então, meu primeiro emprego foi como suporte de TI, dando manutenção de site WordPress, de uns aplicativos low code e também como desenvolvedor full stack, mas o maior foco lá no primeiro emprego era suporte de TI. Eu atendia telefones, e-mails, chat pelo WhatsApp. Então, eu acredito que se você trabalha em telemarketing e algum suporte de empresa geral, você passe por isso também de vários clientes chegando ao mesmo tempo querendo atendimento, clientes xingando você. Essas foram uma das minhas experiências que eu passei nessa empresa. Por exemplo, chegava 10 clientes, meu site parou de funcionar. E eles não diziam o que era que tinha acontecido, diziam, tá dando um erro. E eu perguntava, me manda um print. E eles mandavam, mas qual é a parte do erro? Eles mandavam um print em geral da tela, mas não tinha um erro. E eu dizia, não, tem que ser um print do erro. Isso é bastante comum, porque o cliente não sabe o que ele quer e não sabe o que está acontecendo também. Por exemplo, tem vários tipos de erro, um site WordPress, às vezes nem é nenhum erro, é só um problema de digitação que está sendo exibido lá, às vezes é algum plugin que desconfigura. Então o cliente não sabe dizer exatamente o que ele quer e a gente tem que tentar adivinhar, fazer uma série de perguntas para descobrir o que de fato está acontecendo naquele relato do cliente. E também chega aqueles clientes chatinhos que toda semana perdem uma senha. Eu esqueci da minha senha, eu esqueci da minha senha, eu ia lá e resetava. Eu acredito também que para quem trabalha em telemarketing de internet, de energia também, enfrenta isso e mais, porque como são serviços essenciais, os clientes vão reclamar, vão brigar. Então, que a gente, quando pensa que vai chamar o suporte da alguma empresa, pensa que é uma máquina que está atendendo, mas é uma pessoa como nós. E eu sei que dá raiva quando falta algum serviço, alguma coisa, dá vontade da gente xingar, eu xingava, mas depois que eu passei na pele, como é ser um suporte de uma empresa, eu entendi que a gente tem que, assim, manter o respeito, não xingar, porque a pessoa está apenas trabalhando, né? O problema não foi ela que causou, ela está tentando resolver. Mas dá muita raiva, por exemplo, quando cai na internet e demoram a atender o chamado da gente. A gente dá vontade de brigar e reclamar, abrir processo, que é uma das formas que os clientes dizem, não, se não resolver, eu vou abrir um processo, vou falar com o dono. E desse jeito é a vida de um suporte. Tem mais coisas também além dessas, por exemplo, se o cliente não sabe o que quer, ele vai dizer, não, mas você tem que adivinhar, você que está trabalhando aí, eu não tenho que adivinhar nada, não quer dar informações, fica sempre repetindo as mesmas perguntas, fazendo a cobrança. E também por prazo, né? Eu, por exemplo, dar um prazo de tantas horas ou dia para resolver tal problema. E ele disse, não, passou do prazo, é porque eram vários clientes. Eu acho que você, quando trabalha também, como vocês podem trabalhar com suporte de TI, vocês veem que a carga é bastante pesada, é uma escravidão. Assim, porque é toda hora em cima, toda hora tem chamado. E como eu trabalhava PJ, eu fazia essas três funções que eu relatei para vocês. De suporte, de site WordPress, de aplicativos low code e também com desenvolvedor full stack. Então, eu recebia, mas eu tinha uma carga de funções. Eu tinha um acúmulo de funções exacerbado, por assim dizer. Era sempre aparecendo mais coisas. Não, passa por suporte, passa por suporte. Qualquer coisa que aparecia lá no chat, já passava por suporte sem saber, sem entender o que era que o cliente pedia. E com isso é o que desmotiva a gente trabalhar como suporte. Eu acredito que não seja só nessa empresa que eu trabalhei, mas em outras também, porque o suporte é pesado. Todo mundo pensa que ele resolve todas as coisas. E ele não é bem remunerado, por assim dizer. Por o acúmulo de funções que eu tinha, eu não era bem remunerado. E isso fez eu querer sair da empresa, né? Eu comecei a colocar currículos, fazer projetos, posts no LinkedIn. E apareceu outra oportunidade numa empresa de desenvolvimento de software, né? Só nessa área. Mas eu caí numa cidade, essa empresa era horrível também. Pagava mal pela mesma quantidade de horas. Era pelo Discord, era horrível a comunicação. Eu não gostava de nenhum jeito.
Lá tem o Gira, não sei se vocês já utilizaram, que é uma plataforma para organizar as tasks na programação em geral. Mas lá eles não utilizavam o Gira, só tinha de enfeite. A gente tentava falar com o RH para tirar algumas dúvidas, não conseguia também, o RH era inexistente. E também, além disso, eles queriam que a gente trabalhasse no fim de semana, o tal do seguro-teto que eles diziam. Então eu saí de uma boca de um leão para uma boca de um dragão, que eu ganhava menos nessa nova empresa, sem ser a do suporte, ganhava 600 a menos, que eu saí porque eu não estava aguentando. Eu estava adoecendo nessa outra empresa, de tanto chamado que tinha. Eu dormi escutando o barulhinho do WhatsApp chegando, e mais clientes, os mesmos clientes perturbando sempre. Eu resolvi ir para essa outra empresa, mas eu caí em outra cilada. E depois eu passei um mês nela. Graças a Deus eu consegui outro emprego, trabalhando menos e ganhando o mesmo tanto de horas. E eu estou nela agora como desenvolvedor full stack. Essa é boa, tem alguns problemas no fluxo, tem na organização das tarefas, mas por hora eu estou gostando. Mas mesmo assim, eu estou sempre estudando e colocando mais currículos para alcançar. E uma coisa que eu peco muito de não conseguir vagas boas é o inglês, porque eu não consigo entender o inglês falado, apenas o escrito. E eu tenho que praticar o listening, que chama. Mas eu não consigo, eu começo a ouvir e a entender algumas palavras, depois não entendo mais nada. Isso está me travando na minha carreira de programação. E também um sonho que eu tenho é de me tornar youtuber, porque você sendo youtuber, você tem que trabalhar, tem youtuber que trabalha, mas você tem uma maior flexibilidade. Por exemplo, hoje eu estou doente, eu não vou precisar repor essas horas, teoricamente, assim, eu sei que eu vou precisar acelerar mais vídeos, mas não tem uma cobrança tão grande. Mas se eu não trabalhar, eu também não vou receber, né? Porque é por visualização que o YouTube tá a remuneração da gente. Então eu queria ser youtuber por isso. Não é abandonar a área tech, eu poderia conciliar os dois, diminuindo minha carga horária lá, fazer um acordo com a empresa e também focar no YouTube, que é um dos meus sonhos. Porque eu também poderia, né, dividir a carga horária entre os dois trabalhos. Porque no YouTube eu poderia falar da minha vida, poderia fazer projetos de programação, poderia fazer vlogs também, fazer algum review de videogames, de computador, de jogos. E assim poder fazer um arcabouço maior de conteúdo para mim. E também uma coisa que eu gosto é de trabalhar com a internet. Eu entrei na faculdade por causa dessa faculdade de ciência da computação para aprender mais. E no início eu queria aprender a fazer jogos, mas eu vi que não tinha nada a ver com jogos, a programação. Tem, mas assim no início, a base de tudo. Eu queria que vocês me dessem dicas de como eu posso melhorar o listening do inglês. E também quanto à jornada pessoal de vocês, assim, profissional, se vocês já trabalharam com suporte, com suporte em geral de alguma empresa, telemarketing também. Então peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem um like e comentem dizendo alguma sugestão de vídeo.